Os movimentos indígenas começaram a se manifestar no Brasil a partir da década de 70, com as políticas expansionistas do governo militar. Os índios brasileiros passaram a organizar seus próprios movimentos sociais para defender seus direitos. Em 1983, foi elegido no país o primeiro deputado indígena, reforçando a ideia de que os povos indígenas precisam ser representados por aqueles que conhecem e vivenciam a sua luta. E em 2002 foi criada a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, como uma maneira de unir as necessidades dos povos em geral em uma única voz. Os povos indígenas buscam como objetivo principal de sua movimentação política a conservação e delimitação de áreas indígenas, ou seja, terra. Porém, esse conceito é muito mais amplo do que o conceito literal. Dentro do conceito terra estão inseridas reivindicações como educação, saúde diferenciada, respeito e reconhecimento à cultura, projetos socioeconômicos destinados aos diversos povos, áreas de preservação e fiscalização dos cumprimentos de lei e demarcações. A luta do movimento indígena no Brasil abrange muito mais do que apenas um território físico. Uma de suas grandes exigências é a possibilidade de manter sua cultura e seu modo de vida. A FUNAI, Fundação Nacional do Índio, foi criada em 1967 e é o órgão indigenista oficial do Brasil, responsável por promover e proteger os direitos dos povos indígenas no território nacional, garantidos pela Constituição de 1988. A atuação da FUNAI foi modificada recentemente por meio do Decreto nº 9.010, de 23 de março de 2017, e representa o alinhamento da política indigenista aos marcos jurídicos nacionais e internacionais, que atuam na defesa, garantia e proteção dos direitos desses povos. A FUNAI promove políticas voltadas ao desenvolvimento sustentável das populações indígenas, além de proteger ações de etnodesenvolvimento, conservação e recuperação do meio ambiente nas terras indígenas e controle de mitigação de possíveis impactos ambientais decorrentes de interferências externas às terras indígenas. Apesar da atuação da FUNAI, um relatório divulgado pela ONU apontou que a situação dos indígenas no Brasil é mais grave desde 1988, sendo o principal problema os assassinatos derivados de represálias em contexto de reocupação de terras. Os direitos dos índios. De forma inédita, os indígenas passaram a ser protegidos por lei específica em 1973, por meio da Lei nº 6.001, que regula a situação jurídica dos índios, ou silvícolas, e das comunidades indígenas, com o propósito de preservar sua cultura e integrá-los progressiva e harmoniosamente à comunhão nacional. Artigos da Lei 6.001/73. Artigo número 1, parágrafo único. Aos índios e às comunidades indígenas se estende a proteção das leis dos países, nos mesmos termos em que se aplicam aos demais brasileiros, resguardados aos usos, costumes e tradições indígenas, bem como as condições peculiares reconhecidas nessa lei. Artigo 2. Cumpre a União dos Estados e aos municípios, bem como aos órgãos das respectivas administrações indiretas, nos limites de sua competência para a proteção das comunidades indígenas e preservação dos seus direitos. 3. Respeitar ao proporcionar aos índios meios para o seu desenvolvimento, as peculiaridades inerentes à sua condição. 4. Garantir aos índios e comunidades indígenas, os trabalhadores indígenas e os demais trabalhadores, aplicando-se-lhes todos os direitos e garantindo das leis trabalhistas e de previdência social. Artigo 38. As terras indígenas são inusucapíveis e sobre ela não poderá cair desapropriação. Artigo 48. Estende-se à população indígena com as necessidades, adaptações, o sistema de ensino e vigor no país. Artigo 54. Os índios têm direitos aos meios de proteção à saúde facultados à comunhão nacional. Artigo 58. Constituem crimes contra os índios e cultura indígena. Escarnecer de cerimônia, rito, uso, costume ou tradições culturais indígenas, vilipendiá-los ou perturbar de qualquer modo a sua prática, pena, detenção de 1 a 3 meses. Utilizar um índio ou uma comunidade indígena como objeto de propaganda turística ou de exibição para fins lucrativos. Pena, detenção de 2 a 6 meses. Artigo 60. Os bens e renda do patrimônio indígena gozam de plena isenção tributária. Artigo 61. São extensivos aos interesses do patrimônio indígena os privilégios da fazenda pública, quanto à impenhorabilidade de bens, rendas e serviços, ações especiais, prazos processuais, custos e juros.
Um estudo realizado desde 2010 pelo IBGE e divulgado no ano passado apontou que cerca de 900 mil índios no Brasil se dividem em 305 etnias e falam ao menos 274 línguas e dialetos. Esses dados fazem do Brasil um dos países com maior diversidade sociocultural do planeta. O estudo revela ainda que há mais indígenas em São Paulo do que no Pará ou no Maranhão, por exemplo. Porém, existe um processo de retomada, ou seja, o número de indígenas que moram em áreas urbanas brasileiras está diminuindo e voltando a crescer em aldeias e no campo. Propostas do governo sobre as terras indígenas. Em dezembro de 2016, o governo federal entregou ao Ministério da Justiça a proposta de regulamentação de demarcação de terras indígenas, que, se aprovada, altera radicalmente o processo de reconhecimento das terras tradicionais, além de paralisar por volta de 280 processos de demarcação que já estão em andamento. A maior discussão gira em torno do decreto que muda o processo de desocupação de áreas onde há presença de não-índios, pelas regras atuais, o governo propõe indenização financeira aos donos de propriedades rurais, quando estes estão dentro das áreas que são reconhecidamente terras indígenas. O que o novo decreto prevê é que agora os índios sejam indenizados e não voltem mais para as terras. O governo não levou em consideração ou dialogou com a FUNAI e os povos indígenas afetados para o desenvolvimento da proposta. Por isso, organizações da sociedade civil divulgaram uma nota de repúdio, pois acreditam que o texto contraria a legislação vigente, a jurisprudência e impossibilita a resolução dos conflitos atuais. Os indígenas geralmente enfrentam grandes conflitos armados contra fazendeiros e grandes empresários do agronegócio, pois eles querem ocupar as terras que pertencem aos nativos, porque elas normalmente não têm uma demarcação ou fiscalização eficientes. Por isso, como forma de existência, os indígenas promovem ocupações a prédios públicos ou sede de organizações ligadas ao governo, como a FUNAI.